Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 15 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos iniciar o livro de Samuel, isso mesmo. E na tradução hebraica, 1 Samuel e 2 Samuel é composto em apenas um livro, por isso nós temos o mapa de 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel, como você está vendo aqui, nós temos 31 capítulos e 2 Samuel, 24 capítulos, né? Onde eu falei bastante sobre o nosso mapa, né, bíblico, que é da editora Educação Cristã, né? E falei ontem aqui que eles estão com uma promoção especial para o nosso canal, isso mesmo, você pode acessar lá, além de você, quando você comprar os mapas mentais, que vai de Gênesis a Apocalipse, mostrei um pouquinho dele aqui ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá e assiste. Além de trazer para a gente, né, essa riqueza de detalhe de cada livro, nós também temos a coleção completa, né? Falei sobre isso, né? O demonstrativo do Antigo Testamento com seus 39 livros distribuído de forma organizada, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Da mesma forma, no Novo Testamento também, de Mateus a Apocalipse. E você comprando esse mapa com o link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, deixei ontem, vou deixar hoje novamente, além de você levar os mapas, você vai levar ainda material extra que eles estão disponibilizando lá quando você faz a compra. E, gente, o valor é assim maravilhoso, né? Por quê? Porque é um valor que você paga e você recebe o seu material lá praticamente quase que de imediato, é muito rápido, você recebe o material todo no seu e-mail, no seu WhatsApp, você pode olhar no seu celular, você pode olhar no tablet, você pode ter no seu computador, né? Colocar lá na televisão da sua casa quando você for fazer o estudo bíblico. Olha, é extraordinário esse material. E você pode também imprimir como eu fiz. Eu imprimi, então eu tenho no meu tablet, no meu celular e ainda tenho aqui, ó, impresso também quando eu vou compartilhar da palavra, eu sempre gosto de ter ele aqui comigo. Então, essa promoção especial para o pessoal do canal, não perca, vai estar disponibilizado o link aqui para você. Então, para os israelitas, né, possivelmente este livro aqui, ele foi escrito pelo próprio Samuel, isso mesmo, profeta Samuel, né? Ele vai iniciar toda a construção deste livro aqui, e o período também do seu ministério, ainda na época dos juízes, né? Nós acabamos de passar aqui pelo livro de Juízes, vimos também ontem extraordinariamente o livro de Ruth, que era ainda na época de Juízes, e nós vamos iniciar hoje o livro de Samuel, né? E ele vai ser escrito por volta de 930 a 538 antes de Cristo. Personagens aqui, o próprio Samuel, Davi, Saul, Ana, Absalão, Jonatas, né? Então, nós vamos ver muita coisa que nós vamos compartilhar nesse primeiro livro e segundo livro de Samuel. Existe alguma divergência, sabe, de quem escreveu esse livro, mas é quase que unânime que tenha sido realmente Samuel, por causa da questão das orientações claras, né, que é trazido aqui. Então, nós vamos ver que o significado aqui de Samuel é ouvido por Deus, ou aquele que provém de Deus. Olha que coisa extraordinária o nome de Samuel, né? E sempre vai trazer nos nossos mapas também Cristo, né? Trazido ali à luz do Antigo Testamento, aqui em relação a 1 Samuel e 2 Samuel. Tudo isso está lá no mapa, né? E por isso que eu tenho falado um pouquinho mais dele aqui.
Mas nós começamos o livro de Samuel falando de uma família, a família de Eucana. Isso mesmo. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas, isso mesmo. A primeira chamava-se Ana e a segunda, Penina. Olha o detalhe entre elas. Penina tinha filhos, Ana, porém, era estéril. Ela não podia ter filho. Todos os anos, Eucana, né, como bom israelita, subia da sua cidade até a cidade de Siló, para quê? Para adorar ao Senhor, isso mesmo. E aí, ali ele oferecia os sacrifícios dele. Então, nesse momento, o sacerdote do Senhor era Ofne e Finéia, que eram os dois filhos de Eli. Eli já era idoso aqui nessa época. E aí nós vamos ver que todo ano Eucana apresentava o seu sacrifício e a maior porção da carne ele dava a Ana. Isso é, ele dava uma porção a Ana e também a sua esposa Penina, né, e a cada um dos seus filhos. A porção especial dele era para Ana, né, demonstrando aqui que ele a amava muito, era a sua primeira esposa. E aí nós vamos ver que Penina provocava Ana porque ela não podia ter filhos, né? Então isso tudo é contado logo no início aqui do livro de Samuel. E as duas havia uma rivalidade muito grande, né? Com essas provocações. Penina provocava Ana porque ia à casa do Senhor, cada vez Ana chorava muito e ficava muitas vezes até sem querer comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana ao seu marido. Ele não entendia o porquê disso, né? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que o meu amor, a minha devoção por você, Ana, não é suficiente? Era isso que Eucana falava, né? Mas, certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado à entrada do templo do Senhor e Ana estava muito angustiada. Chorava sem parar enquanto orava. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva e responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não podia ouvir som algum. Pensou que ela estava bêbada. Até quando vai você embriagar-se? Disse ele. Largue esse vinho. E Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra bebida forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor e não sou uma mulher profunda, porque sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar normalmente, e o seu rosto já não era triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou, bem cedo, e foram adorar ao Senhor novamente. E depois voltaram para a casa que era em Ramá. Eucana teve relações com Ana. E, em outras versões, né, fala Eucana visitou Ana, né? Essa versão é aqui, é a NVT, a nova versão transformadora, então ela é um pouco mais, né, clara, assim, não é tão tradicional. Então ele fala aqui que Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir os seus votos. Ana, porém, não foi.
Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ele ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Gente, quando eu olho a atitude de Ana e esse voto que ela fez, eu fico muitas vezes assim, extasiada, sabe? Porque eu sou mãe. E pense na estrutura que nós estamos lendo aqui, religiosa. O povo, na época dos juízes, lembra? Fazia o que bem entendia, não tinha rei, não é? Pois é. Aqui o sacerdócio também estava corrompido. Os filhos de Eli faziam o que bem entendiam. Havia uma reclamação geral deles. Pois bem, Eli já era velho. E Ana vai pegar o filho dela, que ela ansiou por tanto tempo, e vai levar ao templo e deixar ele lá. Você pensa o que isso significa para uma mãe? Pois bem. E Eucana falou para ela: tudo bem, fique aí, faça o que achar melhor, respondeu Eucana. Fique até ele se desmamar, que o Senhor te ajude a cumprir a promessa. Eucana sabia quanto isso ia ser sacrificioso, quanto isso ia pesar no coração de Ana cumprir esse voto que ela havia feito. Pois bem, né? E aí você vê a fidelidade desta mulher para com Deus, em cumprir o seu voto. Pois bem, quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Então, aqui, né, para nós no Ocidente, uma criança ser desmamada, né, muitas vezes com menos de 1 ano, às vezes 8 meses, já se indica, né, já começar o desmame para a criança começar a fazer uso da comida sólida, né? Alguns especialistas até falam que, no caso, o leite materno já não tem tanta eficácia sobre a criança. É necessário desmamar a criança para que ela comece a almoçar, jantar, comer as frutas, os legumes, né? Ter uma refeição com mais substância. Pois bem, né? Aqui nessa época aqui, alguns historiadores acham que Samuel devia ter os seus 8, outros acham os 12 anos, né? Que é o ritual da criança, né? Ali judia, onde a mãe passa todo aquele tempo ensinando a Torá e aos 12 anos ele vai perante o sacerdote e declara, né? Quase que a sua profissão de fé ali, né? Então, alguns historiadores têm essa divergência quanto à idade aqui de Samuel. Mas, pois bem, o menino, mesmo assim, né, sendo de 5, 10, 8 anos, 12, mesmo assim, aquela época, né, as distâncias eram grandes. E aí Ana só podia ir ver o seu filho anualmente. Você pensa o que é isso? Uma mulher que demorou tanto para ter um filho? Eu quero que vou frisar muito esse contexto, porque hoje, como somos falhos na nossa fidelidade para com o Senhor, não é verdade? E Ana nos ensina tanto sobre isso. Pois bem, quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício num cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois de sacrificar o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor, e pedi ao Senhor que me desse esse menino. E ele atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Como Ana nos ensina que os nossos filhos, eles são, na verdade, nossos filhos, mas não são nossos, são heranças do Senhor, né? E como nós nos comportamos diante dessa responsabilidade, né, de devolvê-los ao Senhor? Pois bem, e aí Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertei
Olha só o que Ana fala, né? Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos, soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçam agora estão firmes. E os que tinham fartura de comida agora passam fome. O que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Olha só, pois bem, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinza tira o necessitado. Coloca-o entre príncipe e faz sentar em lugar de honra. E o Senhor, ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre ele firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas. Pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Ele também, então, Eucana voltou para casa em Ramá e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. E aí nós temos um parente ainda aqui no capítulo 2 falando dos filhos perversos de Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem os seus deveres sacerdotais. Cada vez que alguém oferecia sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela do tacho do caldeirão e exigia que tudo que viesse no seu garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar lá em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o senhor que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei por força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote, e cada ano sua mãe lhe trazia uma pequena túnica que levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoou e dizia que o Senhor lhe deu outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, enquanto Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam o povo com aquilo que os filhos dele aprontava. O texto fala aqui que ele sabia tudinho, e que o povo reprovava, né? Porque eles chegavam a seduzir moças que serviam junto à entrada do templo do encontro. Por isso lhe disse: ouvi o povo, e o povo fala mal de vocês, daquilo que vocês estão praticando. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém
peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia veio Eli, um homem de Deus, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, eu revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos do faraó lá no Egito, e escolhi os seus antepassados entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes e oferecerem sacrifício sobre o meu altar, queimando incenso, usando o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdote. Então, por que você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Pois você e eles engordam com as melhores partes da oferta do meu povo de Israel. Portanto, assim declara o Senhor, o Deus de Israel: prometi que nenhum membro da sua família, da tribo de Levi, sempre estaria como meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Deus alertou. Então levantei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro, alimento e pedindo, por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Na época de Eli, o sacerdócio, né, esse ofício, era passado de pai para filho, iniciando lá com Arão, irmão de Moisés. Está lembrado? Ele tinha 4 filhos, 2 morreram, né? E quem assumiu o sumo sacerdote depois da morte de Arão foi Eleazar. Então, nós podemos ver que a partir dali de Arão, o sacerdócio começou a passar, né, de pai para filho. Aqui, Eli vai ser a última descendência, porque Deus disse, né, que acabaria com a descendência de Eli e iniciaria um novo sacerdócio. Ele está falando de quem? Do sacerdócio conquistado e não passado de pai para filho. Foi o sacerdócio de Samuel. Samuel, ele foi ofertado ao Senhor, né, pela sua mãe, e Deus vai usar a vida de Samuel como sacerdote. Então, nós temos aqui uma grande mudança na história. Capítulo 3, o Senhor vai falar com o menino Samuel. E esse texto aqui é muito conhecido, é conhecido até mesmo pelas nossas crianças. Por quê? O menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, a mensagem do Senhor era muito rara. As visões não eram comuns. Por quê? O sacerdócio estava totalmente comprometido, né? Você vê como eram rebeldes os filhos de Eli. E Eli já estava velho, né? Certa noite, Eli, que já estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Lembra que lá no sacerdócio de Arão, a lâmpada deveria permanecer acesa continuadamente e era dever ali do sacerdote alimentar aquele fogo toda manhã para que a lâmpada de Deus não se apagasse no meio do povo, simbolizando ali a presença de Deus? Pois bem, aqui o texto fala que ainda não havia apagado, apesar de que Deus não falava mais com o povo, era raro e não havia quase visões, né? Então, ou seja, o povo estava muito distante de Deus. E aí, de repente, o Senhor chamou a Samuel.
O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até Eli. Olha a prontidão de Samuel, né? Você vê o que coração puro, né? Genuíno, disposto a servir, né? Pois bem, ele vai até Eli e ele fala: não, meu filho, eu não te chamei. Volte para a tua cama. E ele volta para se deitar. E novamente o Senhor chama ele: Samuel. Olha só, mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a sua cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente ele vai até Eli, porque era quem ele conhecia. Pois bem, né? E aí Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. E aí disse a Samuel: vá, deite-se novamente. E se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. E Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, porque o teu servo está ouvindo. Será que eu e você temos esta coragem de falar: Deus, fala, fala, Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva está ouvindo? É. Samuel, tão pequeno, e já tinha essa disponibilidade de ouvir a voz de Deus. Pois bem, e aí o Senhor fala para ele, né? Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daquele que ouvir a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e a sua família. Eu o adverti que o castigaria a sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu pelos seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e dos seus filhos jamais serão perdoados por meio do sacrifício e nem por meio de oferta. E aí nós podemos ver, né, que Samuel ficou ali deitado até de manhã. Então se levantou, abriu as portas da casa do Senhor, né, seus afazeres que ele já fazia sempre, né? E ele estava com medo de contar a Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Conta-me tudo. Que o Senhor castigue você, se você esconder de mim alguma coisa. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. E ele respondeu: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. E à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras cumpriam. Olha que lindo, né? É o nosso texto da meditação do nosso versículo do dia. Pois bem, Deus cumpria e confirmava como um profeta do Senhor em meio ao povo de Israel. E o Senhor continua a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Torna-nos sensível, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e ao ouvirmos a Tua voz que possamos ter disponibilidade de falar como o menino Samuel: eis-me aqui, Senhor. Acha em nós, papai, sabe, a disposição de te obedecer e te servir, mesmo em tempos de difíceis. Queremos colocar diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.